juízo. E sinceramente, a gente se choca com algumas coisas. Nessa manhã, eu vou fazer questão, porque a maioria de vocês tem a Bíblia na linguagem normal, né? Não na atualizada. E a linguagem de hoje. A linguagem normal da Bíblia, ela é muito difícil de se entender neste livro. Então muitas coisas eu vou pedir para você olhar porque e estudar, mas vou dizer onde estou lendo, que eu vou estar lendo, amém? Que o Espírito Santo nos guie nesta manhã. Se desligue de tudo, de casa, de outras coisas e fique aqui. Se é para estar aqui oferecendo a Deus adoração, se desligue das outras coisas. Nós não sabemos nem quando vamos nos reunir de novo. Talvez seja este último culto por algum tempo. Você entende o privilégio que você tem? Tem lugares que não estão se reunindo. Nós ainda podemos. Então eu gostaria de dizer para você, aproveite este tempo. Não fique preocupado com nada. Não pense em outras coisas. Se está demorando ou não está demorando. Hoje é um dia que a nação declarou o jejum. Quando você vê na palavra de Deus coisas desse tipo, Jonas, lembra? Jonas, quando foi para Nínive, queria ser destruída. O rei mandou que até os animais jejuassem de comida e de água por 3 dias, por causa da destruição. O problema é que nós não sabemos isso. Nós temos o tempo da graça e achamos que graça tudo pode. Só que um dia nós somos surpreendidos. Desculpe se eu vou chorar, mas esses dias eu tenho me guardado e tenho lembrado coisas. E não vou poder pregar sem derramar lágrimas, sem fungar que eu ranho e sem... Um dia a gente amanhece e o mundo que vivemos está diferente. As coisas que nós valorizávamos ou não valorizávamos já não pode mais ser feitas. As coisas que às vezes até pensávamos, vou ter que abraçar alguém, porque senão vai notar que eu não abracei. Hoje a gente clama por poder abraçar e tocar. É um cenário que nunca ninguém passou. E às vezes você conversa com o outro, a pessoa diz que está difícil. É claro que está difícil. O mundo nunca passou por isso. Já teve a peste negra, já teve a Primeira Guerra Mundial, já teve a Segunda Guerra Mundial. Mas alguma vez o mundo parou. Então é uma coisa sem precedente. O medo se embate no meio da noite. As lágrimas se escorrem e mães se apavoram pelos seus filhos. Homens se apavoram porque se não confiar em Deus não sabe o que será o amanhã.
fora do grupo. As pessoas dizem assim, nós vamos, tomara que tudo volte ao normal. Eu sei que é uma expressão e talvez não seja literalmente isso, ao pé da palavra. Mas Deus queira que nós nunca mais voltamos ao normal. Porque o dito normal não era certo. Não era certo, nós não temos tempo para Deus. Não é certo barganhar com Deus. O cenário nacional e mundial não pode voltar a ser a mesma coisa que era em Deus. A gente tem que sair disso transformados. A gente tem que sair disso conscientes que Deus tem o poder de derramar graça, misericórdia, mas também juízo. Nossa geração não viu os juízos de Deus. A gente só viu graça, misericórdia, perdão. E quando somos sacudidos por um juízo, tudo na nossa vida estremece. Tudo é mexido. Todos os alicerces são sacudidos. Quantas vezes eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja que não tem tempo de vir aqui num culto de semana para ouvir um estudo? O que está acontecendo com a igreja que não tem tempo de vir e interceder? O pastor sabe quantas vezes eu falei, e muitas vezes eu até me excedi em palavras, porque meu coração gemia, porque proclamávamos o reino, mas proclamar é uma coisa, viver é outra. Não posso, não tenho tempo, tenho que ir para a academia, tenho que ir para sei lá o quê. E agora a academia está te ajudando? Quem está te ajudando agora? Quando você acorda no meio da noite e você pensa que é um sonho, que é um pesadelo que você está tendo, mas abre os olhos e diz, é verdade. Isso é verdade. Não é uma série da Netflix. Não é um filme de terror. É a vida real. Quantas vezes tinha 2, 3 pessoas aqui, ninguém podia. O que te ajuda agora? Porque a única coisa que me ajuda agora é isso aqui. Pelos médicos eu sou de risco. Minha filha perde o ar quase todos os dias. Completamente de risco. E se Deus não colocar a mão e fazer algo, não vai acabar quando o prefeito mandar nós ir trabalhar. Você sabe disso. Eu sei disso.
Mas eu vou dizer o que a palavra de Deus diz. Esse não é um jejum de agradecimento. Nós podemos agradecer. Não é um jejum que vamos interceder pelos médicos que estão gastando suas vidas, toda a área de saúde. Podemos interceder. Mas é um jejum que nós vamos botar a cara no chão e pedir misericórdia e perdão por coisas que deixamos de fazer e por coisas que colocamos no lugar de Deus. Às vezes a gente acha que está no reino, nós estamos no reino. Que liberdade, né, pastor? Mas o que você faz com essa liberdade? Eu queria exatamente isso, que o Espírito Santo mostre para nós como Deus nos vê. Aqui, ó. Pastor, eu preciso trabalhar. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Você conhecendo a nossa história? Mas nada pode tomar o lugar que é de Deus na nossa vida. Nada. O tempo que é de Deus é de Deus. Porque nessa hora que o empregador demite o empregado, só quem te ampara é Deus. Só quem te sustenta é Deus. Só quem não faz te enlouquecer é Deus. E você tem todo o tempo do mundo agora para buscar, para orar, para levantar altares de adoração em família. E muitos aproveitam esse tempo ocioso e se enfiam nas Netflix da vida para passar o tempo. Eu não quero te perguntar, mas poderia nessas folgas aí, você conseguiu pelo menos estudar um livro da palavra de Deus? Pastora, mas eu ainda estou trabalhando. Mas não tem culto, não tem aula, não tem nada para fazer depois que a empresa larga. O que você está fazendo? Eu vou falar de um profeta pouco conhecido no meio evangélico. Que os mais conhecidos são os profetas maiores, como diz a palavra, Isaías, Jeremias, Zacarias. Mas Abacuque, Amós, Obadias, esses aí a maioria não lê, porque é um linguajar difícil, não conhece, não sabe nada. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Não sei que hora é e sinceramente não estou nem um pouco preocupada. Se você achar que o culto está demorado, tenha toda a liberdade de levantar isso aí. Amós. Amós 1. Diz assim, Amós, capítulo 1. Quando estaremos lendo, que eu vou ler trechos, e daí eu quero que você ouça nessa linguagem. Você pensa no nosso tempo. É a descrição do nosso tempo.
É como se Amós estivesse nos nossos dias e desse a descrição do que está acontecendo. É um dos profetas mais contundentes, mais fortes. E quem me conhece, que eu prego muito Velho Testamento e o que ele nos ensina, livro de Reis, isso era um tempo que os reis governavam o povo de Israel. Mas diz assim, começa assim: esta é a mensagem a respeito do povo de Israel, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amém? Este é o tempo. Só para te sintonizar. Quando Israel, o povo de Israel, pede um rei, lembra? O primeiro rei é Saul. O segundo rei quem é? Vamos participar comigo, gente. O segundo rei quem é? Depois de Saul, quem é que veio? Davi. Acordem, Davi. Depois de Davi, quem veio? Salomão. Hã? Salomão. Salomão, gente. Saul, Davi, Salomão. Quando Salomão morre e o seu filho assume o poder, um dos seus filhos assume o poder, a partir daí a nação de Israel é dividida. Quando a gente fala essas coisas, eu não sei se você tem entendimento, porque é como falar com a Renata e ela dá aula de português, não sei se dá de espanhol, mas português sim. Ela nota todos os erros que nós falamos, inconscientemente, não só porque nota, eu acredito que soa nos ouvidos dela assim, palavras erradas, e termos e concordâncias que nós falamos, porque ela está acostumada a ensinar as coisas corretas. Verbos e tantas coisas que nós vamos errar. E se a gente falar certinho, parece que é errado. Eu cresci no meio gospel. Eu tenho 56 anos de idade. Com 6 anos eu conheci Jesus. Então, para mim falar reino dividido, eu entendo completamente o que é o reino dividido. Mas eu não sei se você tem esse entendimento, então eu só quero dizer, é como traduzir para os nossos dias. É como se o Brasil se dividisse. Sabe aquele movimento Sul é meu país? Que queriam deixar os 3 estados do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como um país e o resto do Brasil como outro? Quem sabe disso? Tinha adesivos no carro, tal, uns eram a favor, uns eram contra. Foi mais ou menos, para você ter entendimento do que aconteceu. No sul, tinha um reino, e todo o resto de Israel com outro reino. Israel e Judá. Foi dividido. Na época de Davi, ele conseguiu, antes disso, trazer unidade, mas depois foi dividido e ficou dividido. Deus pega Amós, um homem que a palavra de Deus diz, ele mesmo diz o que ele é, e eu vou ler para você ele dizendo o que ele é. Porque as outras coisas são tão claras que não precisam de nem comentários. Ele diz
diz: eu não sou profeta por profissão. Não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Figueiras que davam figos. Uma espécie de figueira. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, povo de Israel. Então, ele mesmo diz quem ele é. Ele era de uma família normal, de uma família humilde, não era da linhagem sacerdotal, era um agricultor e cuidava de animais. Este era Amós. E Deus chama ele para levar uma palavra para toda a nação, muito mais para Israel do que para Judá. Digamos, muito mais para a parte que ficou as 10 tribos do que para a parte que ficou as 2 tribos. Estão entendendo até aí? Eu tenho que dar um panorama para você entender. Tudo que mais machucava o coração de Deus era a injustiça social. Deus, tu vai ver no Velho Testamento, tu vai ver no Novo Jesus falando, a injustiça social. Os pecados que Deus detesta são a injustiça social, a ganância dos ricos, a exploração dos pobres, impostos injustos cobrados das colheitas dos lavradores e o suborno dos juízes e de toda a classe que recebia suborno. Nessa época, os 2 reinos, Israel e Judá, estavam no apogeu de sua economia, alargaram suas fronteiras como no tempo de Salomão, onde o reino foi o maior território. Suas fronteiras estavam em paz. Eles estavam numa época de fartura, politicamente muito bem, sem crises. Suas fronteiras tranquilas, sem gente atacando, que era muito comum. Estavam gozando de um tempo, de uma bela época, de um tempo de grande fartura. Na realidade, a sociedade israelense, a sociedade de Israel estava muito bem, menos os pobres. Os ricos estavam muito bem. E todo o dinheiro deles era dinheiro sujo. E aí Deus levanta este homem e diz, um homem simples, diz a palavra: sai daqui do reino de Judá e vai lá para o reino de Israel. Sai do sul e vai para o norte. Entra dentro dessa sociedade apodrecida e diz exatamente o que eu estou pensando deles, o que eu vou fazer se eles não se arrependerem.
E agora eu vou dizer algumas coisinhas que Deus mandou ele dizer. A coragem deste homem era muito grande, porque ele teve que ir até um outro reino, falar com os sacerdotes comprados do reino do norte e dizer as palavras duras que Deus estava dizendo para aquele povo. O livro começa com ele, Deus dando juízo para todas as nações, 7, se não me engano, que rodeavam todo o povo de Israel, e depois começa em cima do povo dele. Então você vai ver, se você quiser este livro para ler, Deus condena as nações vizinhas, Filisteia, Tiro, Edom, Amon, começa assim, Moabe, e depois entra em Judá, que era o reino do sul. Para que você possa entender também, e eu acho que cada vez que eu leio, e por isso que quando eu prego sobre juízes, reis ali, eu digo que são livros extremamente tristes, porque mais ou menos a nação era assim. Mais ou menos uma nação era assim. Conforme o líder, o povo andava. Eu estou falando do povo de Deus, da menina dos olhos de Deus. Conforme o juiz, conforme o rei, o tempo dos reis, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, os reis. E mesmo aqueles que faziam o que era reto diante de Deus, eles não tiravam os lugares de idolatria da nação. Eles deixavam os postes ídolos, lugares altos onde o povo ia para adorar a outros deuses. Então você vai ver em reis assim, tal rei reinou durante tantos anos, fez o que era bom diante de Deus, mas não tirou os lugares altos, postes ídolos, os lugares onde o povo ia e se prostituía diante de deuses estranhos. Eu vou ler agora e eu quero que você escute nessa linguagem e comece a ver o coração de Deus, o coração do povo, e ver a nossa nação, o mundo como está hoje. Vê se não é a mesma coisa. Diz assim: isso é para ajudar. Seria para, se eu dividisse o país como eu falei, né, como eu expliquei, seria o sul, Judéia do sul. O povo de Israel, Deus dizendo, e o Senhor diz, ser colocado, o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. Juízo. Vendem, olha o que o povo de Deus fazia. Estou lendo Amós 2, do 6 em diante. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar suas dívidas. E até aquelas que são tão pobres que não podem pagar dívidas que fizeram para comprar um par de sandálias. Uma coisa mínima. Eles perseguem e humilham os pobres e fazem injustiça contra as pessoas simples. Pais e filhos, não se choquem, é chocante, têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham meu santo nome. Isso é o povo de Deus que está fazendo, não é o ímpio.
Isso aqui são profecias de juízo para o povo. O povo nos dias de hoje evangélicos. Nós, a igreja, a noiva, não é para o ímpio. Os pais e filhos têm relações sexuais com prostitutas nos templos pagãos, porque os templos pagãos que não foram destruídos, eles tinham prostitutos e prostitutas, literalmente falando, que se eu quisesse ter uma colheita boa, eu ia lá e tinha uma relação sexual com estes prostitutos ou prostitutas para ter uma colheita boa. Povo de Deus, povo de Israel. Por isso que Deus condenava tanta idolatria. Por isso que Deus dizia, quando o povo entrou para a terra de Canaã, mandou tirar todos os filisteus, cananeus, jebuseus e todos os eus, como eu digo, para que o povo não se contaminasse com este povo ímpio. Mas foi exatamente o contrário. Este povo trouxe a sua cultura para o povo de Israel, trouxe os seus hábitos, e o povo de Israel entrou nisso. Lembra quando Elias fica completamente assim, depois daquela cena de todos aqueles 450 profetas de Baal, um deus ímpio, e mais 300, parece, ou 350 de Acera, outra deusa, e Elias faz aquela toda que os profetas de Baal se cortam, clamam e tal, e não desce fogo do céu para o sacrifício, e Elias pega, lembra? Todo mundo conhece essa história, né? Uma das histórias muito conhecidas. E daí Elias diz assim: meu Deus, eu estou sozinho. Uma nação assim, que Israel era uma multidão de pessoas. Não era aquilo que parece um filme, um monte de gato pingado, não é isso. Israel era numeroso demais. O que Deus diz? 7.000. Diante do grande número da nação, 7.000 não se dobraram. Tem 7.000 na nação que não se dobraram aos deuses, que ainda são fiéis a mim. Um dia nós fizemos a conta, acho que deu menos de 1%, né? Uma coisa assim mínima, mas tinha 7.000 que não tinha se rendido. E essa história continua, queridos. O povo dizia assim: nós vamos te obedecer, cumprir os teus estatutos, a partir de hoje nós vamos te obedecer. Um tempinho depois estavam todos fazendo os horrores que a Bíblia fala. Deixa eu continuar lendo. Nos templos pagãos, e assim envergonhavam o meu santo nome, diz. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentavam sobre as roupas que recebiam como garantia do pagamento de dívidas e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Então, diante de deuses pagãos, eles se assentavam em cima de peças de roupas que eram dadas pelos pobres como garantia. Como se eu tivesse isso aqui tivesse qualquer valorzinho. Eu tirava isso aqui e jogava e dava e dizia para um juiz corrupto, para um rico, para um comerciante: eu disse, fica com isso aqui, que é uma coisa que talvez tenha algum valor, até que eu possa pagar a minha dívida mínima.
se assentavam sobre as peças de roupas, diante dos deuses pagãos, de pessoas pobres de Israel, de pessoas que não tinham, que eram subjugadas, que seus juízos, que quando iam a juízes para julgamento, os juízes ganhavam suborno para favorecer o rico. Os comerciantes cobravam valores exorbitantes para que o pobre ficasse sobre o jugo deles. Seus filhos eram escravizados, eles eram escravizados por essas pessoas. E Deus via isso, e o coração de Deus gemia de uma injustiça social tão grande. E Ele vai falar de casas ricas, de casas de verão, de casas de inverno, de casas enfeitadas de marfim, enquanto que o povo chorava, enquanto que o pobre gemia, enquanto não tinha ninguém que defendia o pobre. E Deus diz mais, diz para eles: perto de qualquer altar pagão, eles se assentavam sobre roupas que recebiam como garantia de pagamentos de dívidas e comiam do sacrifício oferecido aos ídolos. Como se você pegasse, você sabe o que é comida oferecida a ídolos, não precisa entrar em detalhe. É o ímpio, pastora? Não, é o povo de Israel que está fazendo isso. Para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles e usam o dinheiro que recebe de muitas injustiças. E aí Deus diz: será que vocês já esqueceram o que eu fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como cedros e fortes como carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês, dizendo para o povo do Egito, que guiei 40 anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Deus abrindo, rasgando o coração e dizendo: diz isso, Amós, para eles. Mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a mensagem. Olha que livro chocante. Deus tira o povo, é do povo, separa povos, faz tudo por este povo. E este povo, quando dá em prosperidade, e Deus diz assim: não, quando vocês entrarem na terra de Canaã e tiverem suas belas casas e vinhas, não diga que foi com a força do meu braço, por isso que eu sou contra aqueles que acham que tem que trabalhar que nem louco para botar as coisas dentro e adquirir riquezas e adquirir mais e mais e mais, porque não é a força do teu braço, é Deus que te sustenta, porque o rico está indo para o hospital e está morrendo também, mesmo com o respirador, mesmo no melhor hospital. Deus está pegando os ricos primeiro. Médicos, pessoas ricas, isso é juízo de Deus. Deus pegou o mundo e sacudiu. Pode ter usado quem Ele quiser, mas foi Deus que fez isso. Só Deus tem poder de pegar o mundo e sacudir.
Senhor de toda a terra. Ele faz o que quer. E quando as coisas passam, quando Deus não suporta mais, é palavra, só você conhecer. Ele traz juízo. Por isso que esse é um jejum de arrependimento. As coisas só vão mudar se a igreja botar a cara no chão e dizer: eu sou falho na minha vida, eu sou falho em sociedade, eu sou falho com os pobres. Pois bem, eu vou montar castigo em cima de vocês. Vocês vão ranger os dentes como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar. Os fortes perderão toda a força. Os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arco e flecha não vencerão e não escaparão com vida. Nem os que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia até os soldados mais valentes jogarão fora suas armas e fugirão. Eu, o Senhor, estou falando. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse a respeito de vocês. O povo que Ele tirou do Egito. No mundo inteiro vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu, diz Deus. Por isso tenho de castigá-lo por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Tem mais. Não precisa nem comentário sobre isso, né? É o retrato do mundo. Quando os refugiados saíam dos países em guerra, e você via todo dia isso na TV, crianças de colo, mulheres e homens em botes, e nenhum país da Europa querendo receber, morriam na praia. Quando uma governante dizia: vamos repartir esse povo, vamos deixar um pouco aqui, você tem terra, você tem condições. Eles diziam: não, nós não queremos essa gente. Quando a Europa diz com todas as letras que Deus, que não precisa de Deus, que prefere ser ateus, que o pastor missionário vai para lá e passa horrores em povos endurecidos que dizem que não querem Deus. Ateus. E agora clama em suas janelas. Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus, quando traz juízo, é injusto? Não. Deus não é injusto. Ele não suporta. O Reino do Norte, diz Deus, anuncie nos palácios de Asdod do Egito o seguinte: reúne-se nos montes que ficam ao redor de Samaria e veja o desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. O Senhor diz: o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade
E os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso os inimigos cercarão o seu país e destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo o que está nos palácios. O Senhor diz: quando o leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar 2 patas ou uma ovelha. Assim também serão salvos, Deus dizendo para essa nação, para Israel. Somente alguns moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo, escutam o que eu digo e acusem o meu povo, os descendentes de Jacó, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as 4 pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as casas de verão, as casas luxuosas e as casas enfeitadas de marfim, todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ouçam isso, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhe tragam mais vinho para beber. Eu, Senhor, juro pelo meu santo nome que virá um tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas, serão jogadas em direção do Monte Hebron. Deus diz: eu vou acabar com vocês. Sabe quanto tempo esse povo foi avisado que Deus faria juízo? Mais ou menos uns 200 anos. Não pensa que Deus disse isso e amanhã ou mês que vem fez. Foram anos e anos dizendo: eu vou fazer, eu vou deixar outro império, outra nação invadir e tomar vocês como escravos. Eu vou fazer isso. E o povo dizendo: não, nós nos arrependemos, nós não vamos fazer mais. E Deus quer mais misericórdia, mais misericórdia. Para o povo de sul, agora para o povo de Israel, do norte, seria de São Paulo para cima. Se fosse dividido a nação, só para vocês entenderem, tá? Diz assim: povo de Israel, vocês querem pecar? E agora eu quero explicar depois isso. Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e lhe peguem à vontade. Todas as manhã ofereçam sacrifício de 3 em 3 dias, deem os seus dízimos, apresente os pães de oferta e gratidão a Deus, e depois saem para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre, espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Sabe o que eles faziam? O povo do norte, eles colocaram templos lá para que o povo não descesse para Jerusalém. Porque o rei diz assim: se o povo descer para Jerusalém e adorar em Jerusalém, eu vou perder esse povo. Então vamos erguer nessas cidades assim importantes, nesses lugares como Betel, Gilgal e Berseba, nesses lugares onde Deus se manifestou no tempo passado, no tempo dos patriarcas. Vamos erguer templos aqui. Só que nesses templos eles colocaram bois para o povo adorar. Boi, como no tempo do Egito. E aí o povo ia para a igreja, ia para os templos. Eles cantavam
canções, Deus, eu não suporto as canções de vocês. Vocês querem ir? Vão! Dão lá os seus dízimos. Fazem suas cantorias. E depois você vai dizer, Deus, eu não suporto isso. Eles iam não para adorar a Deus, mas para se satisfazer. Olha o que nós temos hoje. Multidão de povo indo para declarar: Senhor, tu tem que me dar. Adorando líderes, adorando homens e não cultuando a Deus. Porque nós batemos tanto em cima. Você vem aqui para oferecer a Deus e não para pegar, para declarar ou para dizer: eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero a vitória, eu quero isso, eu quero aquilo. Eles faziam exatamente isso. Qual o cenário do nosso país tão gospel, com tantos evangélicos? Quando são ensinados, que líder ensina que você tem que vir para oferecer, para se render, para erguer altares e para ouvir uma palavra que alinha e que às vezes é dura de ranger os dentes. O que os líderes ensinam? Venha, ofereça sua oferta, leve a meia ungida, o sabão em pó que tira os pecados, a vassoura. E a pessoa vem e leva a vassoura, pensando que a vassoura passando em casa vai limpar, vai proteger, que o sabão em pó vai purificar os pecados. E Cristo, quando uma mancha de uma camisa de um homem se torna um símbolo onde pessoas tocam, porque é o sangue de um homem, de um líder que é adorado, e que aquilo que ele diz vale mais do que está aqui. Essa é a nação que nós vivemos. Que o líder diz que aborto pode ser feito, que ele prefere que o aborto seja cometido numa das maiores igrejas nacional e internacional, que abrange muitos países, que mulheres fizeram aborto porque o líder diz que é melhor abortar do que deixar uma criança nascer num lar pobre. Meu Deus! Meu Deus, aonde nós chegamos? Quanto sangue derramado inocente! Isso não é dito nos escondidos, isso é dito em púlpitos, em entrevistas. Uma igreja que atinge muitos países. Quando eu vi isso, meu Deus, eu enlouqueci. Eu pirei. Você entende o porquê Deus tem que pegar esse mundo e sacudir? E dizer: voltem para suas casas, fiquem em suas casas, e olhem no olho do olho, olhem nos olhos, e se reúnem e adorem. E os seus filhos verão, não o pai, não o homem que fala, mas o pai e a mamãe que vive. Num país completamente corrupto, que
em todos os níveis, em todas as esferas. Corrupção aqui, na nossa cidade, dando merreca pro povo, dando uma consulta, dando um exame, liberando o exame, enquanto enche os seus bolsos, quando se corrompem. Retrato do nosso país. Deus diz: eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome. Mas assim mesmo vocês não se voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes da colheita. Fiz que caísse chuva numa cidade, mas não na outra. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam bastante para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou o Senhor que estou falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com praga nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as barreiras, com as figueiras, com as oliveiras. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, Senhor, que estou falando. Eu destruí cidades como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês escaparam como se fosse galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Por isso o povo de Israel os castigarei. E já não vou castigá-los. E já vou castigá-los. E é o famoso versículo que diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. Que é usado por muitos, como o pastor falou. Prepara-te para apresentares ao teu Deus. Ou na morte, prepara-te para te encontrares com teu Deus. O contexto dessa palavra é para hoje dizer: agora tu tem que te preparar para vir cara a cara comigo e se arrepender, porque a única opção é o arrependimento e mudança. Não existe outra. E daí Deus diz: agora, povo, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Deus continua falando. Se você ler, é muito triste. Eu só vou ler mais uns trechos. O profeta Amós diz: Israel, a bela, pura como uma virgem, caiu e nunca mais levantará. Está caída na sua própria terra e ninguém ajudará a levantar. 5:2. Porque Deus derrubou. Quando Deus derruba, só Ele pode erguer. A virgem pura Israel, que de virgem não tinha nada, era completamente corrupta, caiu. O Senhor diz: se uma cidade mandar 1000 homens para a guerra, somente 100 voltarão vivos. Se mandar 100, somente 10 voltarão. O Senhor diz isso ao povo de Israel: volte para mim, a fim de que tenham vida. Mas não se preocupe em Betel, não me procure em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro
para fora do país. E a cidade de Betel vai ser destruída. Então não me procurem lá nesses lugares de adoração, porque eu não estou lá. Porque esses lugares de adoração foram feitos lugares de corrupção. Volte para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel. E em Betel ninguém vai poder apagar este fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura e não respeita o direito dos outros. Deus odiava a injustiça. Deus odeia a injustiça. Porque tu acha que Jesus fala tanto dos pobres, nas viúvas, nos órfãos? No Novo Testamento. Porque a igreja tem que manifestar o reino dessa maneira. Porque nós temos que se importar em dividir, em acolher, em olhar, em orar, em interceder. Porque os filhos do reino têm que ser assim, como o Pai é assim. Quando você se fecha em tua casa, e não estou falando desse tempo de pandemia, os tempos que a gente tem saudade, não é comigo. Um dia eu preguei isso aqui. Você vai precisar que bata a tua porta. Agora bateu na porta de todo mundo, do rico, do pobre, do rico, do remediado. Bateu, gente. E nós não vamos nos preocupar com os pobres, com os que não têm nada para comer. Não vamos interceder. Vamos gastar as horas e horas e horas que temos que ficar em casa, olhando televisão, Netflix, sei lá o que da vida. Quantas vezes esse dia você botou o joelho no chão e clamou? Quantas noites você clamou quando acordou assustado? Clamou por você e pelos outros. Deus odeia injustiça. Ele diz assim: eu odeio, eu detesto. Estou lendo o 5:21. O Senhor diz ao seu povo: eu odeio e detesto suas festas religiosas. Não tolero suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem oferta de cereais, nem animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Pare com esse barulho de suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Ai de vocês que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês são autoridades desse grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês que dizem ao povo: vão olhar a cidade lá de Calné. E depois vão até a grande cidade de Amate. Dali cheguem até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Vão procurar outro lugar. Eu não posso ajudar. Por acaso aqueles povos são mais ricos que nós, os seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto? Mas o que vocês estão fazendo para apressar a chegada de um tempo de violência? Ai de vós que gostam de banquetes e que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelha de bezerro gordos. Vocês fazem música como fez o rei Davi, gosto de cantá-las com o acompanhamento de harpa. Bebem vinho em taças enormes, usam perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a ser levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá banquetes alegres. Eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo o que encontrar, pois eu odeio o orgulho do povo de Israel,
testa os seus palácios. E vai acontecer que se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar a casa, o corpo do seu parente, queimá-lo, perguntará quem ainda estiver vivo lá dentro: tem mais gente aí? E outro responderá: não tem. Então o primeiro dirá: cale a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor, pois o Senhor vai dar uma ordem, todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. E daí Amós tem visões do que Deus iria fazer além. Vamos encerrar. Ele tem a visão dos gafanhotos, não é de Joel, é outro. Ele tem a visão dos gafanhotos, que Deus ia tocar gafanhoto. Daí ele diz: Amós, eu te peço, Deus, que nos perdoe, o teu povo é fraco, como poderemos resistir ainda a isso? Então Deus muda de ideia e responde: o que tu viu são várias visões, o que tu viu não vai acontecer. Os gafanhotos não virão destruir toda a colheita. Isso aconteceu Deus tira Amós de onde ele está, levanta Amós, infiltra ele é humilhado. Quando ele chega no norte, o sacerdote lá, que é corrompido junto com o rei, diz: o que tu está fazendo aqui? O que tu está dizendo essas palavras? Pega as tuas coisas e vai embora. Vai profetizar lá na tua terra, porque aqui você não pode profetizar. E ele diz: eu vou profetizar, porque eu sou pastor de ovelhas, eu não sou um profeta profissional, aquilo que eu li no início. Eu vou profetizar porque Deus mandou. Eu vou dizer o que Deus mandou eu dizer. E aí você me pergunta: pastora, o povo se arrependeu, aconteceu o exílio, uma nação entrou no povo de Israel e os levou todos cativos. Me responda, você conhece a palavra: aconteceu ou não aconteceu? Gente, vocês não leem a Bíblia. Babilônia, Assíria. Daí você pega esses pedaços, né? Só esses pedaços da Bíblia e diz assim: meu Deus, como é que Deus deixou os babilônicos entrar e levar tudo, mulher cativa, as crianças, homens? Lembra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Gente, era um tempo que eles estavam em outro país. Você lê porções da Bíblia e não tem a visão geral da Bíblia. Daí você pergunta: como é que Deus deixou Daniel ir lá para um país estranho? Por causa disso. De anos e anos e anos de aviso. Só que aqueles que eram fiéis foram para outra nação e Deus os protegeu, porque eles não se contaminaram. Daniel não se contaminou. Da cova dos leões lá não se contaminaram. Corta, igreja, entendeu? Não comiam das iguarias do rei, queriam coisas que não eram. Foram levados, jovens, inteligentes, mas foram preservados, porque não se contaminaram. E eu digo, mesmo no meio de uma nação contaminada, corrupta, nós não podemos nos corromper. Nós não podemos nos contaminar. Se todos fazem, nós não podemos fazer. É proteção que você quer. Não se contamine. Não se corrompa. Não engane o pobre. Não tire do pobre. Não prejudique a viúva e o órfão. Porque Deus odeia essas coisas. Não seja idólatra de nada. Não idolatre o carro, o emprego, a faculdade, a casa, o sei lá o que. Não coloque nada, nem filho, no lugar de Deus. Não tenha
idolatria no teu coração. Que a proteção, essa é a proteção. Vou enganar, vou fazer de qualquer jeito, ninguém está vendo. Não existe relacionamento com Deus dessa maneira. Até anotei uma frase aqui. O modo como alguém trata o seu próximo revela seu relacionamento com Deus. Do jeito que eu trato o meu próximo não quer dizer meus amiguinhos queridos, amados do Aviva, revela o meu relacionamento com Deus. Porque no Novo Testamento, de todas as leis, de todos os mandamentos, de tudo restou dois. Quais são os dois, gente? Qual o primeiro mandamento, gente? Lá Jesus fala do primeiro mandamento do Novo Testamento. Pelo amor de Deus, igreja, eu estou chocada com isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Por isso que quando eu estou num culto pregando, quando eu vejo o pastor pregando, tem gente dormindo. Trabalhou que nem louco e dormiu na hora da adoração. Na hora de levantar o altar de adoração, está dormindo. Então fique em casa e durma, descanse e venha descansado para o culto. Qual o segundo? Aleluia, Senhor! Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo alguém como amo a mim, eu jamais vou prejudicar. Encerrando, e vou ler na linguagem que você está acostumada. Por isso que Deus faz, levanta Amós, ele diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus falando. Se quer ouvir, ouve. Se não quer, fecha os ouvidos e leva a vida como quer. E depois cante o branco. Quando eu digo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, eu te pergunto: como está o teu amor? Porque um amor louco e apaixonado não coloca nada no lugar de Deus. Me desculpe. Nada. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já denuncia os nossos pecados. Busquinha, falta de perdão, andar foguete, aquele vai disso. Meu vizinho é isso, meu parente é isso, eu não sei o que é isso. Amarás o teu próximo, Jesus, olha, como a ti mesmo. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Então, o que eu vou fazer? Se eu estivesse passando uma necessidade, eu gostaria que alguém me estendesse a mão. Então, eu vou estender. Uma ajuda, uma palavra, um consolo, um estender a mão, um escutar, uma oração. Jesus levantou para isso. Então, me desculpe, igreja, mas nós somos pecadores. Como Paulo diz, eu sou mais. Não tem como nós olhar nesse tempo e dizer que eu não sou pecadora.
eu falho todo dia sim. E por isso que isso é um jejum de arrependimento. Por isso que isso é que a ação do Espírito Santo tem que mover o teu coração aí. E você olhar dentro de si e dizer, será que é isso? Eu faço tudo que posso. Eu tenho misericórdia. Eu tenho amor ao próximo. Eu me importo, eu oro, intercedo, eu ajudo. Eu perdoo. Eu amo. Eu me importo dos outros que estão sofrendo. Eu só condeno. Quando eu olho essa palavra, quando eu olho o que Jesus fala, meu Deus, é cara no chão. É dizer, Senhor, misericórdia. Quando eu entro no meu carro, alguém chega. E eu acho que o carro é tão novo, tão bonito, ele vai sujar se der carona. Ou se eu baixar o vidro e estender os trocados para alguém, pode ser, não é um pobre, é um negro, deve ser um bandido. E eu nem vou falar das... Oh meu Deus, de quanto este povo brasileiro é racista. Olha para o negro como se fosse sujo. Diz que o negro é vítima. Seja escravizado por outras nações. Seja tirado da tua terra e levado como escravo. Seja olhado numa entrevista de emprego do lado do branco e ouve essa declaração: você não tem o perfil da nossa empresa. Eu vivi numa terra de racista e eu era branca. Só os negros sabem o que eles sentem todos os dias. Só os pobres miseráveis sabem o que eles passam todos os dias. Não vem me dizer que nós, com nossas casas, com os nossos alimentos bons ou não tão bons, com os nossos filhos nas nossas pernas, sabemos, por mais dificuldade que nós tenhamos passado na vida, país injusto, corrupto, igreja corrupta, a igreja gospel é corrupta. É a noiva cheia de lama. Adultérios, estupros dentro de escritórios, e são mandados para outros lugares. Igreja corrupta, nojenta, suja, que precisa se limpar, que precisa botar a cara no chão e dizer misericórdia, Senhor. E quando se prega uma verdade dura, é muito duro para ouvir. Eu queria uma mensagem positiva para ir para casa cheia de esperança. A tua esperança é o Senhor. O que tu tem que se agarrar em Cristo, Ele ser o centro. O que acalma o meu coração nesses dias é Cristo. É lembrar
manhã. Não é idade. Você não vai olhar o outro, você vai olhar você. O tempo que você tira para Deus, como você se apresenta, como você adora, o que toma o lugar dele. E peça perdão. Porque a gente tem, eu sempre digo, meu Deus, isso aqui, ó, não tem nada de luxo. Nossas frestas aparecendo. Mas o que acontece aqui, como Deus se derrama aqui, são poucos os lugares. A liberdade de você dançar, adorar, sair do lugar, botar a cara em terra, chorar, você puxar, fazer o que você quer nesse lugar, você tem toda a liberdade. Não existe liturgia. Eles têm liberdade de fazer, de apresentar a Deus um altar de adoração. Nós temos liberdade aqui. Eu convido você a se apresentar diante de Deus nessa manhã. A igreja tem que se arrepender. A igreja tem que ser luz, modelo para o mundo lá fora. Nós temos que ser modelo para o mundo gospel. Por isso que tantas vezes as pessoas dizem que lá é crente, se aquilo é crente, eu não quero ser crente. Veja quantos dias você podia estar aqui clamando. Cansado. É o final da novela. É não sei o que, eu tenho que manter o meu corpite bom. E agora, se pegar o vírus, o que o corpite bom vai resolver? Nada pode substituir Deus na nossa vida. Fique em pé, fique deitado, fique ajoelhado, faça o que quiser. Nós vamos orar. Nós vamos orar e pedir perdão. Orar e pedir perdão por coisas que não fizemos, por coisas que fizemos errado. Pedir misericórdia, que Deus sare essa nação. Todo juízo tem propósito. Israel todo foi para o exílio e só voltou as 2 tribos de Judá, que vinha, sabe quem? Jesus, o remanescente. Os outros nunca mais voltaram completamente. Mas Deus guardou aqueles que se arrependeram. Porque dali, aquela nação viria o Salvador, Cristo.